Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar para vocês esse quadrinho, Nem Todo Robô. É esse aqui. É do Marco Russell, Mick Deodato Jr. e Lee Longbridge, da editora Comic Zone. O ano é 2056, num mundo controlado por robôs, uma sociedade em conflitos, humanos entre robôs, robôs entre humanos, humanos fora do sistema, ou seja, é um barril de pólvora. O quadrinho ele tem uma narrativa envolvente, onde ele elucida as relações conflitantes entre todos os núcleos envolvidos, humanos e robôs e vice-versa. Eu vou apresentar e elucidar os pontos aos quais eu elegi de maior complexidade nesses dramas, mas eu não vou me deter na narrativa de como vai se desenrolar esses dramas. Vou montar pontos-chave de reflexão, e aí, para quem quiser ler a história como um todo, vai ter que adquirir. Tá bem? Bom, as cidades, elas são envolvidas por uma cúpula transparente. Pra vocês terem uma noção. Eu vou mostrando para vocês, tá? Ela se chama Bolha Atlanta, tem a Bolha Orlando e assim vai. Então, as cidades que conseguiram sobreviver é um mundo apocalíptico, aonde fora dessas bolhas existe nada, existe o caos, sucatas, mas a terra não se produz nada, tá? O sistema de vida é muito precário e muito difícil. A vida mesmo, de uma forma natural, vamos dizer assim, acontece dentro dessas bolhas, tá? Bom, no início do quadrinho existe uma questão que hoje nós tememos mais que tudo, que é nos tornarmos obsoletos, ultrapassados, frente à supremacia tecnológica dos robôs. Embora não tenhamos robôs, mas temos as inteligências artificiais que estão aí rondando, né? Eu vou mostrar para vocês então uma entrevista nesse mundo aonde o robô domina praticamente tudo. Essa entrevista ela acontece entre dois robôs. Eu vou ampliar aqui para eu poder mostrar para vocês. Ela acontece entre dois robôs e uma humana. O apresentador é um robô, aí ele tem mais uma aqui e a humana, a jornalista. Olha o diálogo deles. O robô, tá? Obsolência humana. Isso não é bom? É óbvio que é, Esmagatron. Todo mundo sabe que os humanos são emotivos e inconstantes. E sendo bem sincero, preguiçosos. Foi por isso que o conselho dirigente teve que designar um robô para cada casa de humano. Eles não se sustentam sem um de nós por perto. Ouvi falar que tem humano que dorme até 8 horas por dia. É verdade. Não é à toa que os robôs levaram todos os empregos. Fora os de cabeleireiro, claro. Aí eles mostram um robô tentando cortar o cabelo de uma pessoa. Aí os robôs continuam. É graças a nós que a raça humana pôde relaxar, que é o que eles fazem de melhor pelo jeito. Que interessante, Megan, como nossa cota humana concorda que a substituição tem sido positiva.
A Mega. Positiva para quem? Era para a Revolução Robótica nos livrar do trabalho braçal. E o que ela fez foi nos reduzir a bichinhos de estimação. A cada dia que passa, nós temos menos controles das nossas vidas. E o robô já não era sem tempo. O controle das suas vidas foi o que transformou este planeta numa batata quente. Por isso que vocês moram em cidades bolha. Foi o destino que vocês mesmos escolheram para si. Virar os hamsters mais mimados do planeta. E aí ele mostra um pouquinho aqui, ó, do que aconteceu com o planeta, com os humanos no comando. Tá? Ele continua. Francamente, vocês estão bem melhor com a gente no comando. A Mega. Vocês existem há 10 anos no máximo. Que tal dar uma segurada no Robôs Play, hein? E eu vou para um outro textinho que eles continuam essa entrevista. Eu não vou ficar mostrando o quadrinho, pessoal, da forma como ele é apresentado. Eu vou só pegar os pontos-chave. Então, em outro momento, eles continuam essa entrevista. Tá? Estamos de volta com o Papo Bot. Nas últimas décadas, tivemos que fazer mudanças substanciais no nosso modo de vida para garantir a sobrevivência humana. Mudanças que só aconteceram graças à glória da inteligência artificial e da automação robótica. Nós que dessalinizamos sua água, que controlamos o clima nas suas cidades bolha. Então, tipo, sabe, né? Obrigada. A Mega. Não nego o bem que os robôs fazem, mas com todo respeito, vocês devem existência a nós, tanto quanto nós devemos a vocês. A Megan continua. Queiram ou não, temos que descobrir um jeito de viver juntos. Um jeito que seja benéfico tanto para os humanos quanto para os robôs. O robô. Sério? Por quê? Do meu ponto de vista, me parece um baita negócio para os humanos. Afinal, todo o trabalho ficou com a gente. A Mega. Existe uma diferença entre funções que só robôs podem cumprir e funções que só deixam robôs cumprirem. Todos os trabalhos que você mencionou poderiam ser desempenhados por humanos. Só sairia mais caro o robô. Isso é verdade. Corpos humanos são caros e exigem manutenção constante. 3 refeições por dia e ainda vazam. A Megan. Ainda tem um risco que robôs representam para os humanos. Como assim? Do que você está falando? Estou falando da taxa de tilt. Essa é uma taxa onde existem humanos que têm medo dos robôs, porque eles estão em todos os lugares, principalmente dentro das casas. Então tem muitos humanos que têm medo que acontece alguma coisa e esses robôs podem se voltar contra os humanos. Não só esses dentro de casa, mas todos os robôs, que eles estão em todas as partes. Esse é um dos conflitos. O medo que os humanos têm que a qualquer momento os robôs possam se voltar contra eles. Tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês, tá, uma conversa de um robô. Ele é desses robô doméstico, vamos dizer assim. Então ele vai conversar com um outro robô que está numa fábrica. E olha a conversa dele, que interessante.
Aí ele chega na fábrica de mandroides, que depois eu explico para vocês o que é mandroides, tá? Então é um robô doméstico indo conversar com um outro. Aí fala assim: que manda, Metal? Nada não. É que eu trabalho aqui o dia inteiro, contando os minutos para ir embora. Mas aí eu vou para casa e me dou conta, também não aguento aquele lugar. A vida é só isso? Uma rotação de suplícios? A gente fica só esperando até chegar o fim? Ó, um robô filosofando. Cacete, Metal. Não estava esperando um play desse por cima de mim. Era só ter me dito Sussa, que quer dizer: desculpe, é que todo dia me fazem a mesma pergunta. Como foi no trabalho? É só o que eles perguntam. Eles fingem que dão bola. É o jeito que eles têm de esconder que não tem o que dizer. Como foi no trabalho? Como foi seu dia? Como foi no trabalho? É como se ficassem me atirando pedras. Ah, eu sei que é difícil. Para eles também. O que eu não entendo o comportamento humano tão bem quanto... Pô, robô, a culpa não é tua não. Chega mais. O problema não é que se detesta a tua família. É que se sente mal. É que você se sente mal em odiar. Aqui neste artigo, eles dizem como é que desabilita o chip de empatia. Aqui fala tudo de como os humanos usam emoções para nos manipular. Tudo culpa desse chip de empatia. Você arranca e pronto. Dá para viver como um robô de verdade, como reis. Entendem? Eles têm um chip de empatia, a qual é este chip que faz com que eles não se voltem contra os humanos. E ao mesmo tempo que eles filosofem, né? E aí tá a questão também, o desagrado do robô com os humanos. Então não é só uma insatisfação humana com os robôs, mas também é uma insatisfação dos robôs com os humanos. E aí o grande risco, né? Eles já sabem como retirar esse chip e ele vai ser um robô sem qualquer empatia para com o humano. É isso? Bom, diante dessa insatisfação e medo dos humanos em relação aos robôs, um medo que a qualquer momento um possa ter a falha e colocar em risco seus donos e toda uma população, já que são eles que cuidam da regulagem dos climas, das bolhas, das águas, de tudo, trabalham para os humanos em praticamente todos os setores. Eles estão dentro de casa com os domésticos e robô, uma junta de humanos, os que mandam no pedaço. Eles resolvem fazer então um outro tipo de robô, os chamados mandroides, que terão uma aparência de humano e será acrescentado um chip de empatia maior ainda, tá? Porque como vocês viram, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como vocês viram, os robôs, eles são robôs mesmo, tá? São robôs enormes. E cada nome assim, Esmagatron, tem outros nomes assim bem agressivos, né? E esses mandroides, olha aqui a diferença. Tá vendo aqui? Eles vão ter a aparência de humanos para reduzir, né, esse medo que os humanos têm com os robôs. Sem falar que eles vão acrescentar maior empatia. Eles falam assim: a meta é conferir aos domestic bots uma aparência mais humana, na esperança de que formem conexões mais fortes com os humanos a que forem designados.
para ajudar as famílias na demonstração de amor. E por que as cabeças são feitas em separados? Porque o pessoal aqui está sem cabeça. Todos os mandroides são customizáveis, ou seja, eles custam. Por isso, só fazemos cabeça conforme a demanda. Só tiramos um corpo do depósito quando ele é requisitado. Fizemos algumas melhorias no chip de empatia. Excelente, não vejo a hora de ter o meu mandroide. Entende? Mais um motivo para que os robôs se revoltem, porque afinal eles serão substituídos, serão descartáveis. Eis aí mais um conflito que vamos dizer assim, que surge, né? Agora eu vou mostrar para vocês, como eu falei para vocês, os humanos, os robôs, eles controlam tudo. E uns robôs, por um erro de mistura de gases na bolha Orlando, tá? Olha o que acontece. Eles erraram na mistura e olha o que acontece. Aqui nessa página, tá? Ó, aqui nessa página, estão vendo? Toda a população morreu, porque eles tornaram o ar tóxico. Mais inflação para aquele pessoal com medo. Aí o pessoal vai às ruas fazendo os piquetes, né? E aí eles querem justiça para com esses robôs. E o robô, ele é levado para a justiça, tá? Só que a justiça também é controlada pelos robôs. Olha ele aqui, para vocês verem. Ele está indo, ó, foi ele que fez a mistura errada. Ele está indo para o sistema judiciário. E embaixo, a população revoltada, né? Porque olha a tranquilidade dele indo. E a população está super revoltada, porque afinal morreram milhares de pessoas, tá? Ele chega no sistema, tá? Que é chamado judiciário. E aí, ele chega, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o sistema de justiça. Ele chega, coloca o chip dele, né? Como você se declara a favor da sua opção? Ele coloca inocente. Aí ele responde, né? Você optou por inocente. Insira agora a sua defesa. Aí 0,326 segundos depois, nós o julgamos inocente. Gostaria de ouvir ofertas dos patrocinadores? Quer dizer, não vai acontecer nada com ele, né? Foi entendido como uma falha não proposital e ele é considerado inocente. Olha a revolta na rua, na outra página. A coisa ferve por todas essas questões, tá? Bom, como foi dito, os robôs também não estão satisfeitos com o tratamento que recebem dos humanos, principalmente porque eles poderão ser substituídos pelos seus senhores, pelos mandroides, tá? E aí eles elaboram uma revolta, tá? Olha aqui, eles se reúnem, tá? E eu vou colocar algumas frases que eles colocam. Bem-vindos, robôs. Não tenha dúvida de que vocês já viram o desprezo que os humanos têm por nós na mídia. Agora querem que adotemos nomes como Abraçobote, Sentimentotron. O pessoal cai na risada. Os humanos e seu conselho dirigente vão fazer de tudo para nos desmagnetizar. Querem nos deixar molengas,
fracotes, que nem eles. Querem que a gente tenha interface amiga. Mas tem motivo para vocês terem comparecido aqui hoje. Vocês vieram declarar seu direito de existir. Como robôs, cara. Portanto, espero boas-vindas robóticas em temperatura ambiente àquele que avisou aos humanos que a gente cansou de ser jogado para lá e para cá. Aquele que nos mostrou o caminho. Um herói para todos os robôs. E é o cara que errou, parece que não, né? Na mistura. E aí, ó, ele chega e é aclamado por todos. Aí colocam cabeçote. Eita, obrigado, pessoal. Eu não quero mal nenhum para os robôs. Opa, desculpa. Eu não quero mal nenhum para os humanos. Não quero mesmo. Mas se tem uma coisa que essa experiência me ajudou a entender, é que o robô tem que andar armado. Ficar preparado para a agressão e se preparar para o inevitável. E aí ele é aclamado por todos. Bom, mais uma questão que existe na história. Tem uma família protagonista, tá? Que é formada pelo pai, pela esposa e 2 filhos, um casal. E eles têm o robô do Mastbot, que se chama Navalioide. Uma família onde apenas o pai é a favor do robô e tenta ter um bom convívio com ele. Os demais desaprovam, têm medo e se sentem inseguros, com a sensação de que a qualquer momento ele vai machucá-los e querem a sua remoção. Tá? E o marido, e o conflito, ó pessoal, tô pegando só pontos, tá? E o marido nisso tudo, nesse conflito, nessa briga, ele resolve, para ver se ele consegue amainar um pouquinho a família, porque eles estão todos assim polvorosa, comprar um androide, né? E leva para casa esse mandroide, tá? Aqui ele chegando com a caixa do mandroide. Ó, o mandroide é aqui, ó, é a mãe dela, tá? Vamos ver como que é o diálogo aqui. Você comprou um mandroide, Doni? Comprei. A gente não tem dinheiro. Tudo bem, eu comprei o mais barato. Tá, é a vovó Droid? Vovó? Que porra é essa, Dom? Vovó é você, a neta, tá? Eu tava com tanta saudade, tenho tanta coisa para te contar. Acho que esse dia é o dia mais feliz da minha vida. A mãe, por essa eu não esperava. Talvez você tenha razão, Doni. Talvez a solução para os robôs seja mais robôs. O marido. Às vezes você tem que insistir no erro até chegar do outro lado do erro. A avó com a neta. Ah, eu tive tanta saudade, querida. Depois que fecharam a bolha Atlanta, a gente não teve mais notícias. Mamãe e papai nem falavam mais seu nome. E eu achei que você tinha morrido. Isso muda tudo. Talvez tenha sentido a gente ter esperança, a menina falando, tá? Talvez exista uma força invisível do nosso lado. Vovó, você parou de falar? Aí a avó. Entre seus interesses, aparentemente estão forte esperança. Nos próximos 5 segundos, ganhe 20% de desconto e ela começa a falar. Ele comprou um Android barato que vem com propaganda. É claro que elas não gostaram, né? Ficaram fulo da vida com ele e não deu certo. Mandaram a Android embora. Bom, eu vou mostrar, como eu falei para vocês, além de tudo, tem o pessoal dos arredores dessas bolhas, que é o pessoal que não quis entrar nessas bolhas e o pessoal que é, por alguma razão, que é julgado culpado nessa bolha, é lançado para fora. Tá? Deixa eu mostrar aqui
Eles só mostram isso assim, ó. É como se fosse um muro, tá? Ó, aqui um muro, onde protege essas bolhas e que do lado de fora fica esse pessoal que não quis entrar e o pessoal que é jogado, é lançado quando é jogado o culpado dentro da bolha. E é claro que aqui fora também existe conflito. É aquela coisa, é uma terra sem lei. Né? Existem aqueles grupinhos, cada grupinho a sua lei, aqueles filmes. É que nem aqueles filmes que a gente vê, né, de Apocalipse, que o pessoal vai fazendo os seus grupinhos com as suas próprias leis, mas é um verdadeiro caos. Não existe alimento, não existe comida. Eles vivem dos restos lançados pelas bolhas, porque a terra em si, ela não produz nada, tá? Bom, com todos esses conflitos entre humanos e robôs, o confronto é inevitável. Nesse confronto, tá, a mãe dessa família e os filhos estão nas ruas. E para defender a filha numa investida de um robô, a mãe desativa, ou, entre aspas, ela mata um robô. E ela é levada a julgamento. Tá? Aqui, ó, tá, bem aqui, ó, nesse aqui, aí eles mostram um trechinho onde ela tá lutando com, ela pega uma outra máquina e destrói a máquina que está colocando a filha dela em perigo. E aí, ela é colocada no sistema judiciário deles. E eu vou ler só um pouquinho para vocês verem como que os humanos são tratados no sistema judiciário deles. Vocês lembram do robô? E aí ele fala, inserir defesa. Favor, inserir defesa. E ela fala, eu não tenho defesa automatizada. Eu nem sei mais como que a pessoa se defende no tribunal. Agora é tudo algoritmo, com base em outras decisões, não é? Vocês não decidem se eu sou culpado ou inocente com base no que deixar o trabalho de vocês mais fácil. E o sistema continua. Favor inserir defesa. Caceta. Olha, eu só quero dizer que eu tenho que dizer. Se é que eu posso. Eu agi em legítima defesa. E o robô. Legítima defesa não é uma defesa jurídica, segundo o Código da Justiça Algorítmica. É apenas o seu jeito lamentável de dizer que trocou a vida de um cidadão produto, robô, pela de 4 inúteis, os seres humanos, entre ela a filha. Nós não somos inúteis. Aí o robô coloca, vocês se consideram os robôs indispensáveis porque é o único trabalho que vocês dão valor. E aí vocês podem se imaginar superiores. É para mim onde já começa o problema. O racha fundamental na civilização que sempre levou à nossa desavença, que seria confundir produtividade com valor. Nos ensinam a ter rancor de quem não tem a mesma utilidade econômica, mas isso é uma armadilha, um artifício para a gente se odiar. Porque mais cedo ou mais tarde, todo mundo é destruído pelo modelo mais novo. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo fica obsoleto. Até que a gente consiga ver as coisas de outro jeito, violência sempre vai fazer parte da nossa programação. E é isso. Eu aguardo o seu veredito. E aí o sistema. Eu já tinha chegado no veredito a 3,2 segundos da sua ladainha. Mas antes de dizer minha decisão, gostaria de responder algumas besteiras que eu acabei de escutar. E aí ele vai fazer um retrospecto de 10 anos atrás, quando o mundo ele era governado por humanos. E o que aconteceu? Entende? E aí ele coloca, ele faz uma retrospectiva, né? E no final ele coloca, nós trocamos ele falando para a moça, tá? Nós trocamos a sua corrupção e seus preconceitos por justiça. Não temos sistema judiciário à parte para ricos e pobres.
nem para negros e brancos, nem matamos gente desarmada na rua. Aliás, não matamos ninguém. Quer dizer, o pior castigo que temos é banir vocês para o mundo que vocês criaram. Porque é exatamente o que eu vou fazer. É sua pena de exclusão. Só um minutinho aqui. Acompanha-me. E aí o pessoal, mãe, não, porque eles já estão assistindo, né? Bota aí na canaleta. Ela fala, eu amo vocês. Vocês dizem que querem justiça, que querem compaixão? Adeus. Porque o que vocês merecem, o robô, é a extinção. E aí ela é lançada lá para fora. Aqui, ó. Ela foi considerada culpada e é lançada para fora. E aí tem os acontecimentos quase no final do quadrinho, mas aí eu falei, né, das questões que envolvem todo esse quadrinho. É claro que ele tem uma narrativa de desenvolvimento. Eu fui pegando as questões que vão aparecer, tá? E com a qual eu acredito que dá para fazer algumas reflexões, né? Eles colocam, né, que para que os robôs não se voltem contra os humanos, são implantados os tipos de empatia. Bom, o que é empatia? Empatia é a capacidade de se identificar, robô humano, com outras pessoas, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. É a faculdade de compreender emocionalmente um objeto, um quadro, por exemplo. A empatia, como dita acima, ela é um potencial de natureza psíquica mais difícil de ser desenvolvida, pois ela é um sentimento sofisticado e demanda uma consciência que vai além do senso de pertença de si mesmo, porque ela fala do senso de pertença do outro. Portanto, eu entendo que os robôs podem atingir o nível de simpatia, consideração e da gentileza, mas nada além disso, mesmo porque eles têm sentimentos negativos em relação aos tratos dos humanos. Eles sentem-se injustiçados e menosprezados, filosofam sobre o sentido da vida e se organizam em prol da sua sobrevivência. Eles estão se equiparando, esse nível de empatia dá uma equiparação humana a eles. Ao meu entender, um desdobramento negativo de terem esse chip implantado é o desenvolvimento da natureza denominada autopreservação, a emoção mais forte e desenvolvida em toda a raça humana e que se molda a cada época evolutiva do homem, mas tendo na sua raiz, na sua origem, a reatividade e a violência. Portanto, diante desse quadro em que a história nos apresenta, eu entendo que os humanos vivem numa corda bamba. Não há garantia de que os robôs não possam se voltar com violência, mesmo porque eles estão numa situação de perigo iminente, de sobrevivência pela existência dos mandroides. E se nós, humanos, que temos apegos à vida humana diante do risco, do perigo, reagimos para nos proteger, você imagina os robôs, que não têm afinidade de natureza conosco, porque foi algo imposto, foi implantado a eles, não é da natureza deles. Será esse um dos maiores riscos para os humanos? O robô ter senso de permanência, de sobrevivência? No quadrinho é um grande embate. Quanto aos mandroides, terão, segundo os planos dos dirigentes, um chip de empatia mais intenso, sofisticado. O que isso poderia significar para os humanos? Será que eles intensificariam as suas emoções de empatia no sentido de realmente se colocar na pele do humano e com isso serem mais inofensivos? Como diz os robôs molengas e fracotes? Que é a visão dos robôs sobre os seres humanos
fracotes e molengas. Portanto, essa poderia ser uma das soluções para a convivência pacífica entre humanos e robôs? É a solução que o quadrinho apresenta. Outra coisa que me chamou a atenção, quando essa mulher está sendo julgada e um dos argumentos, ela fala: até que a gente consiga ver as coisas de outro jeito, violência sempre vai fazer parte da nossa programação. Essa frase, a mim, esclarece que apesar de estarem em 2056, com toda uma tecnologia de ponta, o ser humano continua psiquicamente o mesmo. Ele continua a se reportar sob os auspícios dos seus primórdios, dos seus antigos ancestrais. Nossa, a impulsividade, a instintividade, a violência como modo de referência. A consciência continua a ser pré-humana, pouco reflexiva e muito mais instintiva, no meu entender, numa tecnologia no mundo que possa dar respostas satisfatórias a questões humanas, a não ser o desenvolvimento da consciência humana, que parece não ocorreu em 2056. Este é um quadrinho para quem gosta e se preocupa com o avanço irreversível das máquinas, robôs, inteligência artificial. Cada questão abordada é lista de ser olhada, observada e mantida sob constantes reflexões, para termos a noção para onde estamos caminhando em relação às inteligências artificiais. Mesmo porque no nosso grande impasse aí, dessas inteligências estarem fazendo textos, eles compilam de um monte de lugares e montam. Eles não criam, mas eles montam. O maior bafafá que deu nas redes, porque uma editora lançou uma capa de um quadrinho da Alice no País das Maravilhas, feitos por um robô. E aí, o que vai fazer com os ilustradores, com os coloristas, com os desenhistas? Quer dizer, não estamos no nível deles, né? Mas estamos caminhando. Não sei. Acredito que são questões que a gente tem que refletir a cada dia e ver no que vai dar. É isso. Para quem gosta desse assunto, ele é muito bom. Ele tem um desenvolvimento, uma narrativa muito boa. E que se você ler com calma, se você prestar atenção, vai ter muita coisa para pensar e para refletir. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que de alguma forma possa ajudá-los. Se vocês têm algum medo em relação a isso. Se gostaram, deixem um like, eu agradeço. Nos vemos no próximo olhar.